Fala galera, eu sou o professor Tiago e você está no Fazendo as Contas. Nesse vídeo nós vamos falar sobre um recurso matemático muito importante que é a fatoração. Nesse primeiro vamos falar sobre o fator comum em evidência e nos outros tipos de fatoração, beleza? Bora lá então. Bom galerinha, começando aqui com o fator comum em evidência. Então, primeiro de tudo, antes de nós falarmos sobre o fator comum em evidência, o que é importante? O que é fatoração? A fatoração, em geral, nós transformamos aqui uma adição em uma multiplicação. E isso é de um grande auxílio dentro da matemática, ok? Então vamos lá, ó. Perceba que 2x mais 2y mais 2z tem um fator em comum. Quer dizer, tem aqui um termo em comum. Qual é o termo que esses três monômios têm em comum? Bom, você já viu aí que nós temos nos três o 2, ok? Então, o 2 é o fator comum. Beleza. Feito isso, destacando aqui o fator comum, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer com que esse fator comum fique multiplicando o resultado da divisão desses três termos pelo próprio fator comum. Então, vou abrir parênteses aqui, ó, e colocar aqui dentro do parênteses o resultado da divisão de cada termo pelo fator comum. Então, como que eu achei esse x mais y mais z aqui dentro do parênteses? Eu fui dividindo, ó. Eu fiz 2x dividido por 2, que dá x. 2y dividido por 2, que dá y. E 2z dividido por 2, que dá z, não é? Então, todas as vezes que eu estou aqui multiplicando e dividindo por 2, né? 2 dividido por 2 sempre vai dar 1. E 1 vezes x é x, 1 vezes y é y. Então, sempre que eu vou dividindo, esse fator comum vai sumindo e sobra x, y e z. E note também que quando nós escrevemos dessa maneira, ó, 2 e logo em seguida o parênteses, quer dizer que entre o 2 e esses termos que estão aqui dentro do parênteses é uma conta de multiplicação, tá bom? Então, ó, se você fizer a distributiva, se você fizer 2 vezes x mais 2 vezes y mais 2 vezes z, você vai voltar para esse primeiro termo aqui. Então, na fatoração, nós não mudamos, né, a nossa expressão. Nós apenas escrevemos essa expressão de uma outra maneira. Aqui eu tenho a adição de três monômios e aqui eu tenho uma multiplicação de um fator por, não é, uma adição de monômios aqui, ok? Então, vamos ver como que nós podemos fazer isso em outros casos. 25ab² menos 15a ao cubo b. Bom, como que nós podemos fatorar aqui? Então, vamos sempre começar com o fator comum. Para nós encontrarmos esse fator comum, vamos dar uma olhadinha em cada um deles. Ó, o 25ab². O que é o 25? Se eu fatorar aqui o 25 em números primos, né? O 25 é 5 vezes 5. O a vezes a, e esse b² é b vezes b, ok? Então, dei uma desmembrada aqui nesse 25ab². Vou fazer a mesma coisa com 15a ao cubo b. Ó, o 15, o que é o 15? Se você fatorar o 15, é 3 vezes 5. A ao cubo é a vezes a vezes a. E o b aqui. Bom, agora olhando isso daqui, você consegue ver os termos em comum? Quais termos nós temos aqui em cima e temos também aqui embaixo? Bom, vamos começar com o coeficiente, né? O 5. Perceba que o 5 é um termo em comum, tá vendo? Ó, tem um 5 aqui e tem um 5 aqui embaixo. Então, o 5 é um termo em comum. Bom, quando nós estamos falando de dois coeficientes numéricos, pessoal, você vai perceber que esse termo em comum sempre vai ser o máximo divisor comum entre eles. Não é? Então, perceba que o 5 é o máximo divisor comum entre 25 e 15, tá bom? Então, o 5 é um fator comum entre 25 e 15. E a parte literal, pessoal? Quem que nós temos em comum aí na parte literal? Ó, perceba que nós temos um A aqui e um A embaixo. Ó, eu tenho mais A's aqui embaixo, mas eu não posso dizer, por exemplo, que eu tenho dois A's em comum. Por quê? Porque eu só tenho um A aqui em cima. Então,
apenas um A em comum. Do mesmo jeito com o B. Eu tenho dois Bs aqui em cima, mas eu não tenho dois Bs embaixo. Então, eu só tenho um B aqui embaixo, então só um B em comum. Então, o 5 em comum, o A em comum e o B em comum. Então, perceba, pessoal, que quando nós falamos da parte literal, nós sempre vamos pegar a parte comum com o menor expoente. O menor expoente, tá bom? Então, beleza. Isso aqui é o termo em comum. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar e colocar aqui dentro do parênteses a divisão de cada um desses monômios pelo termo em comum aqui, tá bom? Então, ó, fazendo isso, eu vou ficar com 5b. Na hora que eu divido 25ab ao quadrado por 5ab, eu fico com 5b. Ó, perceba que aqui é menos, então aqui dentro do parênteses também vai ser menos. E quando eu divido 15a ao cubo b por 5ab, dá 3a ao quadrado. Vamos ver isso com mais detalhes? Então, ó, vamos começar com o 25ab ao quadrado dividido por 5ab. Então, ó, 25 dividido por 5 dá 5. Então, por isso que tem esse 5 aqui. A dividido por A dá 1. Por isso que o A vai embora e não aparece A aqui, tá bom? E B ao quadrado dividido por B, lembra lá na divisão por monômios? B ao quadrado, então é B elevado a 2, e aqui é um B elevado a 1, então é 2 menos 1 que dá 1. Então, B elevado a 1 é B, tá bom? Então, eu tenho dois Bs aqui em cima, um B aqui embaixo. Esse 1 que está aqui em cima vai embora com esse 1 que está aqui embaixo e fica só um B. Por isso que aqui deu 5B. Agora, vamos ver o segundo aqui, ó, o 15A ao cubo B dividido por 5AB. Então, ó, 15 dividido por 5, 3. Por isso, o nosso 3 aqui. A ao cubo dividido por A. Então, ó, é 3 menos 1, né? O expoente aqui de baixo é o 1, então vai ficar A ao quadrado. E B dividido por B, o B vai embora, ok? Então, por isso que fica só 3A ao quadrado, como eu tinha colocado aqui. Beleza? Então, ó, termo em comum, acha o termo em comum. Depois que achou o termo em comum, vai dividindo cada um dos monômios pelo termo em comum e colocando o resultado dentro do parênteses aqui, ok? Então, agora, ó, é a sua vez. Dá uma pausa nesse vídeo, tenta fatorar essas três expressões aqui e daqui a pouco eu venho com a resposta, então, tá bom? Então, vamos lá, ó. AB mais AC. Aqui, como fator comum, nós temos o A, ok? Então, o A é o fator comum, e quando eu divido AB por A, sobra só o B. E quando eu divido AC por A, sobra só o C. Por isso que aqui é A vezes B mais C, ok? Vamos para a segunda expressão, então. 5x mais 20. Quem que é o termo em comum? Quem que eu poderia colocar em comum? Perceba que o 5 aqui é o termo em comum. Aqui eu não tenho uma parte literal, né, em comum, então é só o coeficiente mesmo, a parte numérica. O 5 e o 20, o máximo divisor entre eles é o próprio 5, tá bom? Então, ó, quando eu divido 5x por 5, 5 dividido por 5 dá 1, então fica 1x, que a gente só escreve x. E o 20 dividido por 5 dá 4. Então, é 5 que multiplica o x mais 4, beleza? Bom, para nós terminarmos aqui, então, um termo em comum entre 14 ao cubo b ao quadrado e menos 21 ao quadrado b. Então, ó, da parte numérica aqui, o coeficiente, entre 14 e 21, nós temos o 7, que é o máximo divisor comum, tá bom? Então, o 7 é divisor do 14 e divisor do 21. Então, por isso eu coloquei ele aqui como um termo em comum. Aqui eu tenho A ao cubo e aqui eu tenho A ao quadrado. Como eles têm pelo menos dois A's em comum, que é o A ao quadrado, eu coloquei o A ao quadrado como termo em comum. E aqui eu tenho dois B's, né? Eu tenho B vezes B, B ao quadrado, e aqui eu só tenho um B. Então, só posso colocar um B em evidência. Agora, olha o que acontece quando eu pego cada um desses termos e vou dividindo pelo termo em comum. Ó, 14 dividido por 7 dá 2, por isso esse 2 aqui.
A ao cubo dividido por A ao quadrado dá o A só, né? A elevado a 1, que é A. E B ao quadrado dividido por B também dá só B, ok? Então, agora vamos para o segundo termo. Ó, aqui é menos e aqui dentro do parênteses é menos também. Então, ó, 21 dividido por 7, 3. A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 1, vai embora o A ao quadrado. B dividido por B dá 1 também, vai embora o B. Bom, galerinha, muito importante essa questão aí da fatoração, tá bom? Quanto mais você treinar, mais fácil isso vai ficando para você, você vai se acostumar mais com essas ideias, você vai conseguir enxergar mais rapidamente os termos em comum e o resultado da divisão para você colocar entre parênteses, tá bom? Então, o segredo é continuar sempre fazendo exercícios. Se ficou alguma dúvida, qualquer dúvida que tenha ficado, escreva aí nos comentários, ok? Se por acaso esse vídeo te ajudou, deixa esse like aí para me ajudar também. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? E nós nos vemos nos próximos então. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.